Olá pessoal, tudo bom? Permita-me que o meu presente primeiro. Meu nome é Rodrigo Santos Meira, eu sou advogado, servidor público federal e neste curso de especialização em Direitos Humanos e Contemporaneidade aqui da UFBA, eu vou ser, juntamente com a professora Jéssica, o professor de TCC, tá bom? E eu me chamo Jéssica Haide, professora de Direito, mestra e doutora pela Universidade Federal da Bahia e pós-doutora em Desigualdade Social e Justiça pela UNB em parceria com a Flaxo. É um prazer mais uma vez estar aqui em parceria com o professor Rodrigo para darmos início a mais um módulo. Então, eu gostaria muito de me apresentar também em relação à minha experiência de pesquisa. Eu tenho dois mestrados, um em Relações Internacionais e tenho um mestrado também em Direito Internacional de Direitos Humanos, ambos pela UNB. E graças a Deus, há pouco tempo agora, eu depositei meu texto sobre subtração internacional de crianças, também no doutorado em Direito Internacional de Direitos Humanos pela UNB. Se Deus quiser, apresentarei em breve e farei minha defesa em breve. Bem, aqui no curso, nós temos o interesse primário em discutir questões sobre o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, que é uma etapa muito importante para vocês colocarem a mão na massa e trabalharem de forma prática todos os conceitos que vocês aprenderam ao longo da especialização. É muito importante que vocês saibam, primeiramente, delimitar o tema, algum tema que vocês se identificam, algum tema que vocês gostam mais, algum tema que vocês consideram que ali vai dar uma pesquisa interessante. Então, esse tema vocês têm que delimitar exatamente para poder fazer um trabalho de pesquisa interessante e fazer com que seu projeto de pesquisa seja exitoso. No TCC, né, vocês, a partir do cabedal que vocês aprenderam, vocês podem trazer formas de pesquisar, e nós vamos discutir o que é pesquisa, mas antes disso eu gostaria de trazer dois exemplos para você verificar como já se faz pesquisa no Brasil hoje, e é importante que a gente traga esses exemplos para a sala de aula exatamente para que vocês possam ter uma noção. Vou dar um exemplo 1. Né? Imagine aí que você esteja estudando sobre liberdade de expressão, liberdade religiosa e os limites dessa liberdade religiosa e chegue a um exemplo em que, por exemplo, um líder religioso expulsa sem nenhum tipo de procedimento ou processo com a ampla defesa, com o devido processo legal respeitado, uma pessoa de sua congregação simplesmente porque ele coaduna com uma orientação sexual homoafetiva, por exemplo. Será que isso está dentro do nosso padrão constitucional? Será que isso é correto? Não é? Por quê? Será que as religiões têm o poder de fazer isso? Então nós temos aí uma pergunta que não quer calar. Mas como é que eu vou investigar isso? Né? Eu vou levantar dados, eu vou buscar orientação sobre como funcionam as religiões, o que é a doutrina religiosa, como é que a religião e a liberdade de expressão religiosa está enquadrada na nossa Constituição, o que é que dizem os tratados, como é que o sistema interamericano funciona nesse sentido. Tudo isso pode agregar elementos que vocês vão construir essa resposta sobre isso que eu acabei de perguntar. Tá bom? Então você tem aí uma pergunta e você vai construir uma resposta. Pesquisar é basicamente isso. Eu vou dar outro exemplo, para a gente ficar mais claro. Vamos supor agora que um juiz, na hora de decidir sobre a guarda de uma criança de 11 anos, os pais em processo de divórcio, o juiz, sem escutar a criança, decida que a criança tem que ficar, por exemplo, com a mãe. E a criança expressa-se de forma clara, no sentido que ela quer ficar com o pai, por algum motivo, motivos A, B e C. Será que o juiz, a obrigação de escutar essa criança, como é que a gente vai investigar isso? A gente vai investigar buscando a Convenção dos Direitos da Criança, o ECA, vamos buscar na jurisprudência como é que outros juízes entenderam essa mesma situação, será que essa criança é madura o suficiente, não é? O que é maturidade? Então algumas questões, alguns elementos de prova, ou seja, indícios, ou então, se você for tratar como se fosse uma investigação policial, por exemplo, você vai trazer provas
para a sua investigação, né? Então você vai reunindo dados ali, ó, e a partir da reunião de dados você começa a construir a sua resposta. Nesses dois exemplos, né, eu fiz questão de trazer exatamente como é que você legitima o seu trabalho de pesquisa. E aí fica a pergunta, né, o que é pesquisa? Eu trago uma resposta que é bem interessante, lá da minha professora Rebeca Rampin, lá da UNB. Ela era convidada e aí ela disse o seguinte: pesquisar é o ato de você descobrir o que está coberto. Olha que simples. E o que é que está coberto nesses dois exemplos? No primeiro exemplo, está coberto, né, está obscuro, se a liberdade religiosa dá poderes ao líder religioso de poder expulsar, sem processo, uma pessoa da sua congregação, por questões discriminatórias que são vedadas pela Constituição, conforme a gente citou aí o exemplo da orientação religiosa. Poderia ser outro tipo de discriminação, tá? Mas eu dei essa aí exatamente por causa da questão religiosa ter algum debate em relação a isso. E no campo do outro exemplo, nós temos também uma criança que, sem ser escutada, sem direito a participar, né, teve uma decisão proferida pelo juízo em que a criança ficaria com a mãe. Será que também fere algum princípio? Fere algum direito da criança? A criança pode ser tratada como apenas um objeto do processo? Ou ele seria um sujeito de direitos, né? Então isso tudo está dentro desse cabedal e a gente poderia trabalhar nesse sentido. Então a pesquisa é exatamente o estudo de um determinado objeto, que a gente vai chamar aqui de objeto de pesquisa, com o fim de alcançar uma meta, que nesse caso é o resultado de pesquisa. Então, para você saber qual é essa meta, a gente faz pela pergunta de pesquisa. E a partir de uma metodologia específica, você vai responder essa pergunta que foi formulada. E como é que vamos responder essa pergunta? Por meio da metodologia de pesquisa. É o caminho que deve ser seguido, e você vai seguir isso junto com o seu orientador, para tentar pesquisar exatamente isso. Ou seja, pesquisar é responder a pergunta de pesquisa, de forma bem, né, metodologicamente orientada, de forma que você consiga ali construir uma resposta cientificamente embasada. Então nós temos o caminho que, para chegar a essa resposta, você vai seguir. Você vai seguir delimitando, né, passando por diversas etapas. A primeira levantando dados, a segunda construindo inferências, fazendo relações de causa e efeito, e a partir daí você pode transformar a sua pergunta em resposta a partir dessa construção intelectual que você vai construir, tá bom? É interessante porque essa conclusão nos leva à seguinte conclusão, né? Essa resposta à pergunta de pesquisa nos leva à seguinte conclusão: sem pesquisa, né, ou seja, sem levantamento de dados embasados e tal, não há resposta cientificamente embasada, né? A pesquisa serve exatamente para você trazer essa resposta científica para o seu trabalho. Senão, né, o que é uma pessoa sem dados e sem pesquisa? É uma pessoa que meramente tem uma informação e uma opinião. Mas será que isso é cientificamente útil? Não, né? A gente precisa construir isso a partir dos dados que nós vamos obter. Então, para concluir esse vídeo, eu trago o seguinte: nosso curso vai ser dividido em 3 partes, tá? Um mais conceitual, que a gente vai trabalhar exatamente esses pontos. Um mais, vamos dizer assim, metodológico, que vamos explicar como você chega a essa resposta. E um terceiro, né, que é uma parte mais prática, que você vai trabalhar lá com o seu orientador, né? E você vai pegar com a mão na massa e fazer essa pesquisa, tá bom? Então, cada um de vocês vai ter a responsabilidade de construir uma pesquisa sobre direitos humanos, colocando em prática todos os conteúdos aprendidos, tá bom? Fico à disposição e a gente vai conversando, dialogando. Até o próximo vídeo.